Olá, sextando, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje, nós vamos ver o quê? Números na forma decimal, tá certo? Começa com essa introduçãozinha que fala sobre os Jogos Olímpicos de Pequim em 2018. Deixa eu dar aqui um zoom. Ó, nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2018, na disputa do salto em distância, apenas 1 centímetro foi o suficiente para fazer Maura Imagem a primeira atleta brasileira da história dos Jogos Olímpicos a ganhar uma medalha de ouro em esportes individuais. Seu salto de 7,04 metros superou o da russa Tatiana Lebedeva. Aí tem a posição aqui do salto. Embaixo tem 3 perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Observando a fotografia e sua opinião, porque Maura Imagem fica nessa posição durante o salto. B. Como você faria para determinar a distância em que a atleta russa saltou? E C. Você já assistiu a uma competição de salto em distância? Comente com os colegas e com o professor. Bora lá. Vamos passar. O que nós vamos estudar hoje, professora? Nós vamos estudar décimos, centésimos e milésimos. Professora, onde se encontra esse conteúdo? Módulo 3, tá bom? 1, 2, 3, 3, tá certo? Módulo 3, capítulo 7. Números na forma decimal é o nome do nosso capítulo. Então, o conteúdo de hoje é décimo, centésimo e milésimo. Estudamos anteriormente que as frações com denominador igual a 10, 100, 1000 e etc., né? Tipo, todos nessa estrutura, começa com 1, termina com zeros, tudo base 10, são chamadas frações na forma decimal, ou simplesmente frações decimais. Veja a seguir algumas situações em que elas aparecem. Primeira situação é na massa de um copo descartável de café, ó, que diz que é aproximadamente 8 décimos de 1 grama. Segunda, ao bater as asas de um beija-flor dura cerca de 4 centésimos de 1 segundo. Terceira, a espessura de um fio de cabelo é de aproximadamente 7 milésimos de 1 milímetro, tá bom? Então, essas são algumas situações cotidianas, só que, claro, óbvio, são inúmeras situações. Se a gente fosse colocar aqui situação por situação, a gente ia ficar aposentados, velhinhos, e ninguém ia terminar. Vamos lá. Nesses casos, deixa eu aumentar o zoom para que a gente possa enxergar melhor. Nesses casos, usamos o décimo, centésimo e o milésimo para representar medidas, para facilitar a representação e os cálculos que envolvem frações decimais, podemos escrever um número na forma decimal, conhecido também por número com vírgula. Vamos considerar um cubo grande como uma unidade, dividindo a unidade em 10, 100 ou 1000 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponderá a 1 décimo, 1 centésimo ou 1 milésimo. Professora, não entendi. Pega a barra de chocolate. Melhor exemplo, por comida. Divide ela em 10 partes. Dividiu em 10, come só um pedaço. Então, você comeu um pedaço de 10. A gente dá o nome de 1 décimo. Beleza? Então, é isso. O mesmo funciona para 1 centésimo e para 1 milésimo. Ó, ele dá aqui exemplos. Isso aqui é o famoso material dourado. Pegou um cubo, ó. Dividiu em 10 partes iguais. Então, vamos ter aqui, ó, um pedaço desse, que é 1 décimo do cubo. Dividido ele em 100 partes iguais, ó. Cubo dividido em 100 partes iguais. Nós vamos pegar uma filinha, uma dessas partes é 1 centésimo do cubo, ou 0,01. Por último, cubo dividido em 100 partes iguais, uma dessas partes... Deixa eu ver se está enxergando. Uma dessas partes é 1 milésimo, ou 0,001 do cubo. Gente, observem que a fração décimo é igual a 0,1. O centésimo é igual a 0,01. E o milésimo é igual a 0,001. Note que na fração existe um zero
depois do 1. No número decimal também só tem um zero. E tem um número após a vírgula. Então, a quantidade de zeros que tem no denominador vai determinar a quantidade de números que vai ficar após a vírgula, tá certo? Então, aqui, um zero, um número após a vírgula. Dois zeros, dois números após a vírgula. Três zeros, três números após a vírgula. Tá certo? É como se ele estivesse escrevendo o mesmo número, só que ao contrário, ó. 10, escreve ao contrário, fica 0, 1 e põe a vírgula. 100, escreve ao contrário, ó. Fica 0, 0, 1, aí põe a vírgula. Sempre no primeiro número. Bom, nesse caso aqui. Nesse caso, de ser um décimo, centésimo, milésimo, milionésimo. Tá bom? Continuando. Esse conteúdo é muito fácil, gente, muito fácil. Então, se você prestar atenção, bem atenção, você vai aprender assim, ó. E é o conteúdo que faz a gente aprender a mexer com dinheiro, tá bom? Que afinal, a gente vai comprar, recebe troco, então é tudo em números decimais. Tá bom? Observe no quadro alguns números apresentados em sua forma fracionária, em sua forma decimal, e como se lê cada um deles. Então, número na forma de fração decimal. Um décimo, ó. Aí, na forma decimal é 0,1, e a gente lê um décimo. Aí, aqui, 8 décimos, 0,8. Um centésimo, 0,01. 4 centésimos, 0,04. Note que só mudou o número final, ó. Nesse, o centésimo como numerado é 1, no final é 1. Aqui no outro, como numerado é 4, no final é 4. Mesma quantidade de números, mesma forma. Um milésimo, ó, 0,001. 7 milésimos, 0,007. Portanto, podemos escrever em números decimais que a massa de um copo descartável de café é aproximadamente 8 décimos de 1 grama, não é isso? Então, o que é que acontece? Divide 8 por 10. Como é 8 décimos, deixa eu pegar aqui. Pegar o nosso bom e velho tamanho 16. Pronto. Então, ó, foca aqui. É 8 décimos, né? Vai ser igual a 0,8. Não é isso? Professora, não entendi como que faz. Outra forma de fazer. Pego 8, divide por 10. Certo? O que acontece? Dá para dividir 8 por 10? Não, você coloca 0, vira 80. E lá embaixo do 10, você vai colocar um 0 e uma vírgula. Certo? Sempre que o numerador for menor que o denominador, você acrescenta um 0 para começar a divisão e coloca 0, se precisar de mais zeros, aí você vai colocando mais zeros aqui também. 80 dividido para 10 dá 8, então 0,8. 8 vezes 10 dá 80, né? Ó. 8 vezes 10 dá 80. 80 menos 80, 0. São duas formas de fazer. Essa outra é na subtração. Ih, tá verde. Para mim tinha algo errado. Tinha algo errado que não estava certo. Pronto, o resto 0. Então, gente, isso aqui nada mais é do que divisão. Certo? Então, aqui é 0,8. O bater das asas de um beija-flor dura cerca de... Vamos lá pescar, vamos pescar. 4 centésimos. Olha, tem aqui. Ó, 0,04. Mesmo esquema. Divisão, tá bom? A espessura de fio de cabelo é de aproximadamente 7 milésimos. Esse aqui, ó, 0,007.
Próximo, quadro de ordens. Assim como foi feito com os números naturais, podemos representar um número na forma decimal em um quadro de ordens. Observe no quadro de ordens abaixo os números 547,2, 13,96 e 3,712. Ó, gente, sempre que você for fazer essa organização, tem que ser vírgula abaixo de vírgula. Aí, como você faz? Ó, todo número que vem antes da vírgula, ele é o algarismo. Peraí, que eu tenho outra coisa. É isso. Ele é o algarismo das unidades. Sempre, 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 sempre. O primeiro número que vem ao lado da vírgula é das unidades. Então, 7 é unidade, 3 é unidade e 3 é unidade. Lá da vírgula à esquerda, tá bom? Já o que vem depois da vírgula, o número que vem depois da vírgula, ele primeiro é o décimo. Então, o primeiro número que aparece fica na casa dos décimos. Aí você vai seguir na ordem, décimo, centésimo, milésimo. Ó, o 2 é décimo, tá aqui. O 9 é décimo, tá aqui. O 7 é décimo, tá aqui. Tem alguém depois do 2 para você colocar? Não, então você deixa as casas de centésimo e milésimo vazias. Aí aqui, depois do 9, que é décimo, tem o 6, que é centésimo, coloca lá. Depois do 7, que é décimo, tem o 1, que é centésimo, coloca lá. Tá vendo? Por último, tem o 2, que é milésimo. E não existe mais nenhum outro aqui nos decimais para você colocar. Aí tem a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. 547, unidade, dezena, centena. Não muda nada do que você já aprendeu. Aí 13 é unidade, dezena, unidade, dezena. E o 3 é só unidade, só unidade. Professora, o que é que eu faço com os outros espaços? Nada. Preciso colocar zero? Não. Se eu colocar zero, tá errado? Não. Mas não é essa a necessidade, só vai ficar estranho. Então, lemos, aí só fazendo a releitura. 547,2, né? Ou 547 inteiros e 2 décimos. Tem duas leituras, ó. A outra, 13 inteiros e 96 décimos, ou 13,96. A forma mais usual é a segunda leitura, 13,96, 547,2 e 3,712. Ponto. Tá bom? É a mais usada, é a mais comum. Se você quiser ler da primeira forma, é 3 inteiros, 712 milésimos, tá bom? Aí, se você for falar da primeira, você vai ter que saber que aqui no 13 é 13,96, né? Será 3 inteiros e 96 centésimos. Então, para você falar da primeira forma, você vai ter que saber diferenciar. Uma casa após a vírgula é décimo. Duas casas após a vírgula, centésimo. Três casas após a vírgula, milésimos. Tá bom? Por isso que a mais usual é a segunda, que ninguém precisa estar dizendo, não sei quanto parte inteira, não sei quanto milésimos, décimos, centésimos. Não. Você só fala, por exemplo, 5,3. 5,3 e acabou-se. Pronto. Essa é a mais comum, tá bom? Observe como podemos representar, por exemplo, o número 2,435 usando figuras. Então, temos 2 inteiros, aí 4 décimos, ó, que você divide o inteiro em 10, fica esse aqui. 3 centésimos, que você dividiu o inteiro em 100, aí fica esses 3. E 5 milésimos, você dividiu o inteiro em 1000, aí fica esses cubinhos. Tudo isso, gente, dá para representar com o famoso material do grafo. Esse número pode ser decomposto de várias maneiras, veja duas delas. Então, você faz a parte inteira, depois soma as partes decimais, ou faz a multiplicação. A multiplicação, unidade, décimo, centésimo, milésimo. Essas são duas das formas, existem várias outras, certo? Podemos também representar o número 2,435 na forma de fração decimal. A forma de fração decimal, você conserva a parte inteira, ó, e o resto você vai colocando sobre as frações. O 4, como é a primeiro após a vírgula, é sobre 10. O 3 é o segundo, é sobre 100. O 5 é o terceiro, é sobre 1000, ó. 10, 100, 1000, tá vendo? Depois soma, né? O 2 é sobre 1000, que é o maior denominador aqui.
2.000 dividido por 1.000 vai dar 2, né? Então, aqui é como se ele fizesse uma multiplicação para ter denominador comum em todos. No caso, ele vai tratar aqui de equivalências, ó. O 2 virou 2.000, né? O 4 virou 400, o 3 virou 30 e o 5 continua 5. Professor, é muito difícil isso daqui. Então, não faz. Tem outra forma mais simples, tá bom? E a gente vai ver ao decorrer. Aí tem aqui o número, para você representar na forma decimal, você esquece a vírgula, coloca um 1, e embaixo coloca a quantidade de zeros, que é igual à quantidade da parte decimal. Então, se no final tem 3 números, vai ter 3 zeros, tá bom? Se no final tivesse 2 números, no denominador só teriam 2 zeros, e assim sucessivamente. Essa é a forma mais fácil, sem você ter que passar por todo esse caminho extenso aqui do meio. Eu tô com a minha caneta coisada e não tô coisando. Peraí. Eu acho que não deu certo, não. Agora vai dar. Pronto. Professora, o que é que a senhora está falando? Que eu entendi foi nada. Eu estou falando que se você tem o número 5,23 e você quiser transformar ele em decimal, é só você fazer 523, né? Que é 523. Esquece que a vírgula existe. Coloca 1 no denominador. Quantos números tem depois da vírgula? Tem 2, então coloca 2 zeros. Pronto. Nem precisou passar por todo esse trabalho. Já chegou lá no que a gente quer, que é escrever ele na forma de fração. Super simples, super fácil. Um número na forma decimal também pode ser representado na forma mista. O número 3,7, por exemplo, pode ser representado por 3 aí 7 décimos. Aqui no caso do nosso 523, seria 5, espaço, 23 centésimos. Tá bom? Só pega a parte decimal e coloca aí sobre um número de base 10. Vimos como representar algumas frações decimais como números na forma decimal. E uma fração não decimal, é possível representá-la como número na forma decimal? Sim, gente, toda fração pode ser representada na forma decimal. Para representar uma fração não decimal como número na forma decimal, inicialmente obtemos uma fração decimal equivalente à fração inicial, e em seguida a escrevemos com o número na forma decimal. Ou seja, resumindo, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que você vai pegar a fração decimal e você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Fração decimal, não, a fração não decimal, vai multiplicar o numerador e o denominador por um número, o mesmo número, até você achar no denominador o número 10, 100 ou 1000. Por exemplo, 3 quintos, ó, ele multiplica por 2 e por 2, então embaixo fica 10, tá vendo? E em cima fica 6. Professora, por que eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo? Porque dessa forma você garante que a sua fração não vai alterar o valor. Porque se você multiplica 2 em cima, 2 embaixo, não está mudando em nada a sua vida, porque 2 dividido por 2 dá 1, certo? Então, ó, aí é decimal aqui, ó. Aí quiser para 100, e vai, até chegar. 11,24, perdão. 11 quartos, ó, multiplica por 25, fica 100, multiplica lá em cima por 25, fica 275, tá bom? E para escrever na forma decimal, gente, ó, muito fácil. Tá vendo a quantidade de zeros que tem embaixo? É a quantidade de números que vai ter depois da vírgula. Então, se tem 2 zeros, tem que ter 2 números após a vírgula. É só você vir contando da direita para a esquerda. Conta os 2 números, coloca a vírgula. Ó, 2,75. Conta os 5, conta os 7, 2 números, coloca a vírgula. Tá bom? Esse conteúdo é muito fácil, muito simples. O livro dá umas voltas bem enormes, porém, ele é bem simples. Note que para representar uma fração decimal como número na forma decimal, basta escrever o numerador da fração e separar por uma vírgula a parte inteira da parte decimal, de maneira que a quantidade de algarismos da parte decimal seja igual à quantidade de zeros do denominador. Ele está dizendo aí nada mais, nada menos
do que a prof. Mica já falou para vocês, tá bom? Aí vem a atividade. Escreva o número na fórmula decimal correspondente às figuras de cada item. Então, você vai olhar lá para aquele exemplo lá da página. Deixa eu ver se é essa. Ó. Da página 106, tá bom? Para tentar fazer a questão 1. Vocês vão tentar fazer, eu não vou falar nada, que é para ver como vocês se saem. E quando for na aula de correção, vocês vão conferir. Se vocês entenderam bem, está tudo certinho. Escreva como se lê cada um dos números a seguir, ó. Questão 2, depois escreve no quadro de ordens, pega lá o exemplo que a gente deu. Decoupa números a seguir de duas maneiras diferentes, não precisa ser necessariamente da maneira do livro. Você pode pesquisar outras maneiras e fazer a decomposição. Existem várias. Calcule mentalmente, que é para você somar. Ó, por exemplo, 100 mais 30, 130. Mais 0,5 fica 130,5. Mais 0,009 fica 130,509. Professora, posso calcular no papel sem ser mentalmente? Pode, não tem problema não. 5, escreva o número na forma decimal para cada item, inclusive tem porcentagem, lembrando que porcentagem é o número por 100, certo? E depois você escreve aí ele decimal. E tem também a página 109. Então, a atividade de vocês é página 107, 108, 109, tá certo? É isso, galerinha. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Beijos.